Hoje, 25 de outubro, terça-feira. Vamos falar o filho da viúva de Naim. Naim não é o marido da viúva. Naim é uma cidade. Então, é uma viúva que estava saindo da cidade de Naim e indo para o cemitério fora da cidade enterrar o seu único filho que havia morrido. Está em São Lucas, Novo Testamento, capítulo 7, verso 11 a 17. É muito significativo ver o relato que Lucas faz. Ele diz que Jesus, seus discípulos e uma grande multidão junto com Jesus estava indo para algum lugar. Não sei se ele iria para a cidade de Naim. Estava passando ali perto. Porque o enterro vinha da cidade de Naim para o cemitério, fora da cidade. E o que aconteceu? Essa multidão com Jesus vinha vindo. Ia indo. E vinha outra multidão que saiu da cidade de Naim com um morto dentro de uma esquife. É um tipo de uma madeira assim, com um morto em cima. Ele ficava aberto ali. Não era um caixão igual o nosso. Ficava aberto ali. Não é? E eles traziam esse jovem. Estava morto. A viúva era o único filho que tinha. E acompanhava a multidão. Veja como ela era querida ali. Que consideração o povo tinha por ela. A Bíblia não fala muita coisa sobre ela. Mas Jesus sabe o que se passa na vida de cada um. Ele sabe também do sofrimento, porque a mulher vinha realmente aos prantos, chorando para valer. A tristeza imensa. A pessoa, quando sabe que vai ser ressuscitado, a pessoa tem uma tristeza terrível também. Porque nós não fomos feitos para morrer. Fomos feitos para viver. Nós não aceitamos morrer. Mas nós temos esperança de que Jesus vai nos ressuscitar no último dia. Para a vida eterna. Mas a viúva de Naim não tinha esse conhecimento. É o que tudo indica. Que ela estava em desespero. E os que vinham ali, todos tristes. Os que vinham, a multidão que veio com Jesus, todos com esperança, com paz, esperando coisas boas, novas. A outra multidão vinha tristes, sem esperança, numa vida sem sentido. Agora iriam enterrar aquele menino. E o que era a vida? E aquela mulher adiantou ser uma boa mulher? Ser considerada por todos? Quando foi tirado o presente dela, que era o filho? Normalmente o que acontece é o filho enterrar a mãe. Porque a mãe já está mais velha e tal. O filho segue. Aqui aconteceu o contrário. A mãe fez tudo para criar o filho. Tinha esperança de que ele seria alguém na vida e tal e tal. E agora a esperança se foi.
que ela ia ficar sozinha. O que adiantou tudo o sofrimento dela? Porque a morte levou tudo. A morte é terrível, leva tudo de nós. Qual a esperança? Se a morte vai levar todas as coisas nossas. Mas a outra multidão que vinha com Jesus tinha resposta para isso. Não levou tudo, não. Aquele que morre fica na lembrança de Deus, escrito todas as obras no livro, nos livros de Deus. E se foi uma pessoa justa, está no livro da vida do Cordeiro. Ele vai ser ressuscitado. Está morto sim, mas vai ser ressuscitado. Há esperança, há solução, há sentido na vida quando chega a morte. Então Jesus chegou vendo aquela mulher muito triste daquele jeito, angustiada. Ele toca no esquife, o que era proibido. Quem tocava no esquife de um morto ficava imundo, não podia entrar na igreja por algum tempo. Ele tocou no esquife, todos pararam. As duas multidões se encontraram. E ali, ele disse para a mulher, para a viúva: não chores. Chega de chorar. Um dia Jesus vai falar isso para nós. Na segunda vinda de Jesus, Ele vai dizer para nós: chega de chorar. Não vai haver mais choro, nem morte, nem dor, porque essas primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21. A morte já não existe. É algo mais ou menos assim que ele quis dizer para a viúva da cidade de Naim: não chores. Ela olhou para Jesus. E todos estavam olhando para Jesus, as duas multidões. A multidão que veio com Jesus sabia o que Jesus podia fazer. A multidão que veio com o morto não sabia o que Jesus podia fazer. Não conhecia Jesus. Qual o sentido de não chorar? Ela iria saber agora. Jesus olha para aquele morto, menino morto, e diz: eu te mando, levanta-te. E ele então se levantou, sentou-se ali no esquife e começou a falar. Não se diz o que ele falou. A Bíblia não fala o que ele falou. Possivelmente, veja que a primeira coisa que ele viu foi Jesus. E quando na segunda vinda de Jesus, os mortos justos, a primeira coisa que vai ver é Jesus também. E o que nós vamos falar para Jesus quando abrirmos os olhos? Glória a Deus! É isso que eu estava aguardando. Eu estava morri, mas aguardando a sua volta. O Senhor voltou, o Senhor está aqui. Eu não fui decepcionado, a morte não me levou. O Senhor me deu a vitória. Vou viver a vida eterna. Eu não sei o que aquele menino falou para Jesus, mas disse que ele falou. Então Jesus tirou o menino dali e entregou para a mãe, o único filho dela. A ressurreição. Jesus se condoeu de alguém que estava sofrendo. Jesus toma as nossas dores. Ele sabe que nós temos dores. Ele sabe que nós temos decepções. Ele sabe que às vezes perdeu o emprego, que às vezes tem uma doença, que às vezes
está sendo injustiçados, criticados. Jesus sabe disso e tem feito o melhor para nós. O melhor que ele tinha para fazer com aquele garoto foi dar-lhe a vida novamente, para ensinar toda aquela multidão que vinha de que Jesus pode. Jesus se tornou humano. Ele sente as dores da nossa carne, da nossa mente, dores psicológicas. A multidão que vinha com Jesus ficou feliz, mas não ficou surpresa. Sabia que Jesus podia fazer isso. Mas a multidão que vinha conheceu quem é o Messias, quem é Jesus. E a multidão, sabe o que a multidão falava? A multidão de Naim? Deus proveu um profeta entre nós. Deus está aqui com a gente. Há esperança. Deus fez maravilha por nós. Ele nos ama. Sabe, essas teorias que tem por aí sobre a morte não dá essa esperança para nós. E o que a ciência ensina por aí, que a gente vê por aí, fala que nós somos criados do nada. Fomos criados, veio assim, por acaso. Não foi Deus que criou. Eles falam isso. Agora estão querendo ensinar nas escolas isso. Você não pode falar que Deus criou as coisas. Porque eles não concordam com isso. O inimigo não fica contente com isso. Ele quer falar outra coisa. Que veio do nada. Uma explosão. Surgiu. Por acaso. Para onde você vai? Depois você não morre. Você vai para algum lugar aí. O inimigo é mentiroso. A Bíblia tem a resposta. A multidão que chegava tinha a resposta para a multidão que vinha. Nós, lendo a Bíblia, podemos ajudar outras pessoas que também, multidão, que não sabem disso, não tem esperança. Não tiveram a oportunidade de ler a Bíblia ainda. Mas você e eu temos essa responsabilidade. Ensinar as pessoas, ajudar as pessoas, mostrar na Bíblia. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele não tem a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Para mim e para você.